só, muito obrigado pela paciência. Pessoal, Golfe, Maliame, Zembim, Pinfem. Golfe, Maliame, Zembim, Pinfem. É um mantra da calma e da paz. Paz e bem. olha só, página 57, exercício 1. Não fiz nada, né? Não vadio que eu sou. Não fiz nada ainda. Vamos dar um gás então. Equação horária da velocidade. Equação horária da... É horária essa equação? Não. Equação de Torricelli. Faltou um tempo, corre para ele. Um móvel desloca-se em movimento retilíneo com aceleração constante. Dentre as alternativas a seguir, a única possibilidade correta para o gráfico da velocidade desse móvel em função do tempo é que representa uma semicircunferência com concavidade voltada para cima. O gráfico da velocidade com o passar do tempo pode ser assim? Olha para a equação da velocidade. É uma equação de segundo grau? Então jamais poderá ter um gráfico parabólico ou uma circunferência. Uma reta decrescente. O gráfico pode ser uma reta decrescente? Essa equação pode dar uma reta decrescente? Pode, basta que a aceleração seja negativa. A letra B parece bem razoável. Vamos ver as outras. Uma parábola com concavidade voltada para cima. Só se fosse uma equação de segundo grau. Uma reta paralela ao eixo do tempo. O que isso significa? Velocidade constante e aceleração zero. O que o cara disse? Aceleração constante. Então tu vê, né? Ele deveria ter colocado um móvel desloca-se com movimento retilíneo com aceleração constante diferente de zero. Senão a letra D também é aceitável. Beleza? Então a letra D também seria aceitável, essa possibilidade. Dois gabaritos essa questão tem, para ser fisicamente bem correto. Vocês concordam que tem aceleração zero e continuar a ser zero a aceleração é constante? Né? Exatamente. Então beleza. Eu, para poder ter o gabarito letra B, eu colocaria um adendo ali, aceleração constante e diferente de zero, eu acrescentaria. Ou faria um comentário, com esse enunciado a letra D também é uma possibilidade. Questão 2. No instante t igual a zero, dois móveis A e B estão na origem de um referencial e movem-se em uma mesma linha reta. Suas velocidades são representadas em função do tempo. Olha que interessante, os caras partiram do mesmo local, mas um deles já partiu com uma velocidade constante de 10 metros por segundo o tempo inteiro, é o móvel A. Enquanto o outro partiu com a velocidade de zero, em 2 segundos atingiu a mesma velocidade do outro e assim por diante. Móvel B. Com base no gráfico, calcule a aceleração dos móveis A e B. A aceleração, o que é mesmo, gente? É ΔV sobre ΔT. O que é ΔV? Final. ΔT também é tempo final menos tempo inicial. Para o móvel A, velocidade final dele, 10. Velocidade inicial, 10. Quanto tempo se passou? Não importa. 0 dividido pelo tempo? Claro, na verdade, quem só pegou e respondeu A igual a 0, tudo bem, porque todo móvel que tem velocidade constante, a aceleração é nula. Usando a mesma relação, V final do corpo B. Esse momento é um ponto importante, ó. 10 vou usar. Velocidade inicial do corpo B, 0. Tempo final, 2. Tempo inicial, 0. 10 dividido para 2 na matemática profunda, 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do corpo B. Light aí, isso a gente já poderia ter feito algum tempo antes já. Desde que a gente apresentou para vocês a ideia de aceleração, daria para ter feito essa questão. A gente só está fazendo ela para dar uma aquecida na brincadeira. Questão 3. Caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso e correndo em linha reta, chegar a 72 km por hora em apenas 2 segundos. Isso é ridículo. O que nos permite concluir em tal situação.
ser o módulo da aceleração média em metros por segundo. A aceleração é ΔV sobre ΔT. V final menos V inicial, dividido pelo tempo. Cuidado, hein? 72 km por hora, dividindo por 3,6. É aquele número que eu já pedi para tu decorar um tempo atrás, aí, porque vale muito a pena. 20 menos 0, dividido para 2. Dá uma aceleração igual a da gravidade, gzδ. 10 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração que poucos carros esportivos têm. Resumindo, tu, guepardo, esquece. Certo? Faz o sinal da cruz, não vai ter nem tempo. Isso me lembra aquele caso em que o sujeito bateu a carteira no aeroporto do homem que tinha ganhado em 100 metros rasos na Olimpíada. Imagina, cara, que azar do cara, batedor de carteira, tá no aeroporto, aquele negando do sopa ali, peraí. Aí vai lá, pum, pegou a carteira do cara, tu imagina quantos segundos demorou pro cara mais rápido do mundo pegar no cangote do ladrão, erguê-lo com apenas um braço e pegar sua carteira de volta. Cana pro sujeito. Que zebra, hein, cara? Roubar a carteira do cara mais rápido do mundo. Medo desse. Saiu nos noticiários aí, não tem notícia mais importante para dar, né? Questão 4. Aliás, é isso? O guepardo ficou letra A de amor. E vamos que vamos. Questão 4. Uma bola é atirada verticalmente para cima em T igual a 0. Com certa velocidade inicial. Isso aqui, ó. Foi isso que o cara fez. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade é constante, dos gráficos abaixo, aquele que representa corretamente a variação do módulo da velocidade da bola com o tempo é... Vamos de novo usar a equação da velocidade para pensar nisso, pessoal. Qual das equações eu olho para enxergar como é que vai ficar o gráfico enquanto o giz estava subindo? Claro, se é o gráfico da velocidade com o passar do tempo, eu tenho que pegar uma equação que tem a V e tem a T. Ele disse que a aceleração é constante. Ou seja, esse gráfico ou vai ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Quando eu arremesso um corpo para cima, ele começa com velocidade zero ou já começa com uma certa velocidade? Já começa com uma certa velocidade, senão não teria por que ele subir, né? Se ele já não tivesse uma certa velocidade. Mas quando ele atinge a altura máxima, ele para. Logo, começou com uma certa velocidade e foi diminuindo até parar, até a velocidade ficar zero. Na hora que ele atinge a velocidade zero lá em cima, logo em seguida, a gravidade atua e começa a colocar a velocidade no sentido oposto. Se nós fôssemos dizer que para cima é mais, para baixo é menos, seria assim, né? Concorda comigo? Então pode ser que esteja um gráfico assim, desse jeito. Essa é uma possibilidade. Nós temos algum gráfico com essa cara? Ele pediu em módulo. Se ele pediu em módulo, é por isso que a velocidade vai ser registrada para cima. Tanto na subida quanto na descida. Qual é o gráfico que contém isso? A letra A. Por que a letra B não é possível? Porque quando ele fez primeiro que a velocidade era zero e começou a aumentar à medida que ele subia, né? Não faz sentido. E segundo que aquela curvinha não tem muito sentido. Mesmo na letra B, na letra C, perdão, ele fez uma curvinha suave aqui, ó. Essa curvinha suave é como que a Terra começasse a atrair um pouco mais devagar o objeto na hora que ele estiver parando. Não faz sentido. A aceleração é a mesma, então a inclinação do gráfico tem que se manter a mesma o tempo inteiro. Seria assim o gráfico, né? A mesma inclinação do início ao fim. Ele foi para cima só porque pediu em módulo, por isso que essa parte foi rebatida para cima. Letra A. Na verdade, conhecimentos de matemática e observação da fórmula ajudava a matar a questão. Questão 5. O gráfico a seguir representa a velocidade de um corpo ao longo de 5 segundos. Quanto vale a aceleração escalar desse corpo nos instantes 1 segundo, 3 segundos e 5 segundos? Que sujeito do mal, cara. Tu vê, ele faz a pergunta para tentar deixar o aluno todo confuso. Se eu tenho o gráfico velocidade versus tempo, e se esse gráfico é uma reta como tem que ser no ensino médio, que conclusão eu posso tirar? Que a aceleração é constante o tempo todo. Ou seja, esse papinho dele de calcular a aceleração no tempo 1, no tempo 3, no tempo 5, é sacanagem dele.
A aceleração é a mesma, vamos calcular a aceleração em qualquer momento que vai ser igual para todos os instantes. Onde é que dá para enxergar uma variação de velocidade no gráfico? Do 3 para o 5, né? No instante 0 eu não sei qual é a velocidade dele, né? Certo? Então no instante 5 é a velocidade final, que é 4. No instante 3 a velocidade inicial é 0. E do 5 para o 3, 2 segundos se passaram. 2 dividido para 4 dividido para 2, 2 metros por segundo ao quadrado. E isto é um valor constante. Logo, ele é válido no tempo de 1 segundo, no tempo de 3 segundos, no tempo de 5 segundos. Professor, mas em 3 segundos o cara parou, então a aceleração dele não é 0? Quando o giz para lá em cima, ele deixou de estar acelerado? Por incrível que pareça, não. Continua atuando com a direção da gravidade para baixo. Prova disso que logo depois que ele parou, ele já volta a cair. Certo? Isso eu demorei a digerir. Como pode um cara que está parado ter aceleração? Porque ele está parado em um instante. No próximo instante ele já não está mais parado. Né? Certo? Ele está mudando de velocidade naquele instante. Muito legal. 2 metros por segundo ao quadrado para todos os instantes. Questão 6. Um móvel em movimento retilíneo tem velocidade em metros por segundo em função do tempo, dado pelo gráfico a seguir. Seu deslocamento em metros entre o instante t igual a 0 e t igual a 8, cara, essa questão aqui é outra questão perigosa. Alguém lembra qual é a diferença entre deslocamento e distância percorrida? Lá do começo do ano, sem crenca. Boa, foi sucinto, uma explicação boa, legal. Para quem não lembra, olha só, presta atenção, isso é importante para a gente revisar. Andei 10 metros para frente e voltei 8 metros e parei. Qual foi a distância percorrida? 18, eu andei 10 e andei 8, percorri 18. Qual foi o meu deslocamento? Só 2 metros. Se tivesse voltado 10 seria 0. É que eu fui 10 e voltei 8. Então eu fiquei 2 metros de distância do ponto de partida, concorda comigo? Show de bola. Se eu tenho o gráfico velocidade versus tempo, calculando a área dá o quê? Parabéns, eu vou estar multiplicando velocidade pelo tempo, né? Vai dar o quanto ele percorreu. Certo? Pois então, olha só, o perigo dessa questão é o seguinte, se ele tivesse pedido distância percorrida, nós calcularíamos essa área, calcularíamos essa e somaríamos. Como ele pediu deslocamento, nós vamos pegar essa área que foi uma caminhada para frente, vamos pegar essa área que foi uma caminhada para trás e vamos subtrair uma da outra. Show de bola. Esse é o detalhezinho. Vou apertar um pouquinho. E essa aí, se tu fizesse somando, você ia ver que ia dar 34, ia estar no gabarito. Ah, legal, mas tu vê, esse gabarito torna a questão mais fácil, né? Botar o gabarito com a outra opção, né? Ficaria tudo muito mais delicado. Show de bola. Então vamos lá. Vou chamar essa parte aqui de área 1, essa outra parte aqui de área 2. Área 1 é igual base 5 vezes altura 10 dividido por 2, mostrando que ele andou 25 metros para frente no começo. Área 2, cuidado, hein? A base é do 5 ao 8. 3 vezes a altura, menos 6 dividido para 2. Área 2 igual a menos 9 metros. Se fosse distância percorrida, não custa, né? Se fosse distância percorrida, seria 25, 9, 34 metros. Mas como ele pediu deslocamento, se andou 25 metros para frente e voltou 9, só se deslocou, obrigado, 16 metros, é a resposta esperada. Letra D. Legal que a gente acabou revisando um conceito que pega bastante o pessoal no vestibular. O que mais que eu pedi? Ótimo, ótima pergunta. A gente pode fazer uma análise a grosso modo através da fórmula da velocidade média. Velocidade é distância sobre o tempo, só que essa fórmula só é legal quando a velocidade é constante. Porém, ó, se eu passo multiplicando,
O produto da velocidade pelo tempo é a distância percorrida. Se nós formos pensar, dar um zoom aqui no gráfico, eu posso imaginar que tinha uma certa velocidade e um tempo minúsculo. Calculando, multiplicando os dois, estou calculando a área daquela regiãozinha. Se eu pegar mais uma velocidadezinha e mais um tempo minúsculo, multiplicando, estou calculando a área daquela regiãozinha. Newton percebeu que tinha uma maneira matemática de, mesmo quando a grandeza variava com o passar do tempo, calcular a totalidade dela, dessa variação. E como a gente não sabe integral ainda no ensino fundamental, no ensino médio, a gente trata isso como a área do gráfico. Então, na verdade, quando eu calculo a área do gráfico velocidade versus tempo, é como se eu estivesse fazendo a integral da velocidade ao longo do tempo para calcular a distância percorrida toda. Podes olhar pela fórmula, então. Concorda se calcular a área é multiplicar V por T? E o produto do V por T é a distância. Então, pode usar a fórmula. Quando eu comecei a perceber que tinha N gráficos ao longo do ensino médio, cada um a área dava um resultado diferente. Eu fiquei apavorado, meu Deus, eu vou ter que decorar. Quando eu tinha uma prova só, né? Eu decorava aquilo e puf. Mas quando eu ia pro vestibular, vai ter dezenas de gráficos. Como é que eu vou saber o que aquela área significa? Eu sempre olho o que é esse eixo, olho o que é esse eixo, sei calcular a área e multiplicá-los, vou no formulário e procuro o que é isso vezes isso, para saber o que eu estou calculando. Beleza? É a melhor dica. Ótima pergunta, hein? Qual é a próxima? Página 60. Vamos para a página 60.